Olá a todos. Nós vamos dar início às nossas práticas de plástica, né? Nessa aula de hoje, na primeira aula, nós vamos fazer um exercício, né, que tem um pano de fundo conceitual, que é a passagem da linha ao espaço. Então, para isso, a gente vai fazer o uso de arames, né? Eu acho que um rolinho desse que se compra em casa de material de construção é mais que suficiente, né, para a gente usar. E o que a gente vai optar é por um arame de mais ou menos 1 milímetro. Né? Esse aqui tem mais ou menos 1 milímetro ou 1,2 milímetros. Esse aqui tem quase 2 milímetros, então é um arame bem mais duro, né? Difícil de manusear. E você pode deixar esse arame para executar algum trabalho definitivo, que você começa como um experimento de plástica e resolve executar. Mas assim, para o nosso exercício, a gente vai usar esse aqui, de 1 milímetro. Uma outra ferramenta que a gente vai precisar é um alicate universal, como esse, né? Ele é dito universal porque tem várias funções, né? E é um dos mais simples que você pode encontrar por aí. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai, como nós vamos, nosso exercício é fazer uma passagem da linha ao espaço, né? A gente vai usar um pedaço de arame que a gente vai, na hora de retirar aqui do rolinho, procura não amassar muito. Eu acho que inicialmente 3 voltas de arame é suficiente, um tanto assim mais ou menos. Eu vou cortar por aqui, né? Então usa essa parte interna do alicate para cortar, né? Bem, agora se eu tirar com cuidado, ele já vem assim mais ou menos curvo de plástico e vem com poucas imperfeições, ou seja, não vem muito amassado. Se eu desamassar com bastante cuidado isso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer dessa curva, né, uma reta. Né? Então eu vou retirando a curva e vou construindo uma reta. Né? Veja então. Bem, agora que eu tenho uma reta, quase uma reta perfeita, né? Eu vou olhando assim, vou dando pequenos toques e vou fazendo aquilo que era uma curva, agora é uma reta. Então eu tenho aqui o material básico, uma situação básica, que é similar a uma linha, né? Eu posso dizer que esse segmento de arame é uma linha. Então agora eu começo meu exercício. E, bem, a proposta é fazer a passagem do pano ao espaço com dobradura de 90 graus. Né? Dobradura de 90 graus significa que eu tenho que escolher um tamanho do segmento da linha, né? E fazer uma dobradura de 90 graus, ó. 90 graus, né? Mas ainda eu não tenho uma situação espacial. O que eu tenho aqui é uma linha, né? E quando eu faço essa dobra, eu tenho uma referência planar, mas ainda não tenho a referência tridimensional. Para conquistar o espaço, eu posso escolher um outro segmento, o tamanho dele, por exemplo, vou escolher esse um pouco maior, né? E faço outra dobradura nessa direção, de também 90 graus. Agora eu já tenho uma situação que não é mais planar. Já tenho uma referência que é espacial. E se eu sigo fazendo isso, né? Sempre mantendo as linhas paralelas, né? E com ângulos de 90 graus. Agora tem que ter ângulo, as linhas tem que ser paralelas e coincidir em todas as direções. Né? Olha só. Eu já tenho uma situação que eu posso dizer que agora eu tenho um espaço. Né? Olha só. A referência, né, é espacial.
Então, em termos de cumprimento do conceito que a gente parte, né, eu acho que já estaria resolvido. Agora seria trabalhar isso em termos de composição, né, para fazer uma passagem, pensar isso como uma configuração espacial. Mas a gente tem que sempre corrigindo os erros. As retas têm que estar todas paralelas e os ângulos bem próximos de 90 graus. Né? Eu tenho que ir corrigindo. Porque se eu não for corrigindo sempre, o que vai acontecer? Eu vou introduzindo a cada dobradura, a cada segmento desse que eu faço, eu vou introduzindo um erro. E o erro é multiplicativo. Né? Então, se eu não estiver corrigindo os erros sempre, eu não vou conseguir uma obra muito bem executada. Certo? Se eu continuo dobrando em várias direções, eu vou até que o arame acabe, né? E corrigindo os erros, no final eu tenho uma situação que eu posso dizer que é uma configuração espacial, tridimensional. Né? Então está cumprido o exercício. Depois o que a gente pode fazer é explorar como é que ele fica no espaço. Por exemplo, se ele fica apoiado aqui, por exemplo, ele está apoiado em dois segmentos de reta. Né? Esse segmento de reta e esse segmento de reta, esse segundo. Né? O ideal seria que tocasse o mínimo o espaço de referência. Por exemplo, essa aqui é uma boa situação, ó. Mas essa situação aqui é muito boa porque está usando dois vértices e um ponto, que é o final dessa reta. Então está tocando o mínimo no espaço de referência, no espaço de sustentação. Mas aí eu posso continuar investigando vários outros modos de sustentar isso. Por exemplo, aqui eu apoio a peça em 3 vértices. Né? Então, 3 vértices que vão tocar o mínimo no plano de sustentação, no plano de referência. Então, eu já posso pensar isso como uma configuração espacial, né? E, em verdade, é um exercício de plástica que ativa um conceito, né? Ou seja, esse trabalho ilustra um conceito que a gente propôs com antecipação. Então, a gente estamos trabalhando em nível de conceito. Então, isso seria um trabalho conceitual. Daqui para as artes visuais, seria um outro salto. Seria pensar isso como uma escultura. E quando eu começo a relacionar isso com o plano de sustentação, né, e observar como se fica no espaço, né, eu posso dizer que isso poderia ser um projeto de escultura. Sim. E, bem, esse já cumpre uma parte do exercício. O único problema é que essa forma, né, essa configuração que eu fiz, essa composição, ela está muito baixa, né? Ou seja, é um trabalho, é uma configuração espacial, mas se refere muito ao plano, porque está muito acachapada. Para a gente pensar isso como um projeto de escultura, a gente teria que levantar um pouco mais, verticalizar um pouco mais. Então eu recomeço, recorto outro pedaço de arame e recomeço tudo outra vez. Bem, uma vez que eu tenho uma outra reta, né? Uma outra que eu posso dizer que é um simulacro de linha, eu começo o exercício. Só que dessa vez eu vou usar, além de poder usar os ângulos de 90 graus, eu vou fazer ângulos de 45, de 60, de 120, ângulos variados, né? E, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu posso dizer que estaria próximo de 120 graus, né? Então, eu começo com 120 graus, depois eu posso fazer 90 graus, né? Depois eu faço outro 90 para cá. Mais 90, né? Mas esse eu posso fazer 90 nessa direção, ó. Uma direção diferente.
Tá? E daqui eu faço 120 graus. Cuidado para não deixar muito arredondado, porque se ficar arredondado, parece que perde essa possibilidade de estar trabalhando com... Posso fazer outro 120 graus para cá, fazer 90 aqui, 90 para lá. Olha, já fica numa situação de espaço bem interessante. E aqui eu vou erguendo a minha forma e pensando ângulos, né? Então agora eu posso dizer que eu tenho uma configuração espacial por dobras de 90 graus e ângulos diferentes de 90. E aqui eu posso fazer terminar reto para cima. Por exemplo, se eu faço esse último segmento apontando para o céu, né? Essa composição, eu posso dizer que essa composição enfatiza a verticalidade. Né? Só falta melhorar os ângulos com um acabamento. Então, olha, uma vez que eu reparei os erros, tentei tirar todos os amassados, né? Porque quando a gente olha de um ângulo, parece que está bem, mas quando olha do outro, você encontra um pequeno amassado, né? Quando a gente repara tudo isso, né, a gente pode considerar o exercício acabado. Então, aqui eu tenho duas configurações espaciais, né? Que fazem a passagem da linha ao espaço, né? E que são composições onde eu entro com alguma questão estética, por exemplo. Já que eu pensei que isso aqui enfatiza muito o plano de sustentação, eu posso dizer que essa figura tem um sentido de verticalidade, ou seja, se desprende com mais facilidade do plano de sustentação, ou seja, é uma figura que suscita mais, que provoca mais uma sensação de espacialidade. Bem, esse é o nosso primeiro exercício. E a gente pode considerar, fazendo dois exemplos, a gente pode considerar como um exercício acabado. O segundo exercício, nós vamos fazer uma passagem da linha ao espaço, né? Fazendo somente curvas orgânicas, né? E para fazer essa passagem da linha ao espaço. Então, dessa vez eu vou pegar um arame um pouco maior, né? Mais ou menos. Isso aqui posso dizer o quê? Que está próximo de uns 80 a 90 centímetros, né? Eu vou partir faço um segmento de reta pequeno, né? Pequeno, já considero esse aqui um segmento de reta. E a partir daí, não preciso transformar o resto do arame em reta, né? Não preciso desamassar o arame e fazer uma reta, porque eu vou trabalhar provocando curvas orgânicas. Eu quero dizer o que com isso? Que eu vou... Quando digo que uma curva orgânica é amassar em todas as direções, né? Eu estou sempre fazendo curva. Ó, sempre curva. E nunca deixo uma linha tocar na outra, né? As linhas são liberadas uma da outra, ela não encosta uma na outra. Né? Eu posso ir fazendo curvas em qualquer direção. Né? Em qualquer direção. Mas sempre curvas. Procuro não deixar nenhum segmento de reta. Né? E que nenhuma linha, nenhuma curva dessa aqui encoste na outra.
que vá sempre percorrendo o espaço sem tocar, né? Ó, elas não tocam uma na outra, né? E eu vou sempre curvando uma curva, uma contracurva, né? Esse arame de 1 milímetro, ele é bom porque ele é maleável, você pode fazer com a mão, né? Não precisa usar o alicate para trabalhar com ele. Então eu vou provocando as curvas. E quando chegar no último segmento, o que eu faço? Eu coloco ele para dentro do sistema, né? E não deixo terminar numa reta. Eu procuro curvar essa ponta aqui, né, para terminar numa curva. Então, o que eu tenho? Agora é uma questão de organizar isso melhor, né? Corrigir um pouco. Você vê que eu peguei aqui 80 centímetros, deu para fazer pouca coisa. Então eu acho que 1 metro, 1,20 m de arame, você vai crescendo esse gesto, né? E pode chegar a uma outra situação. Então eu vou repetir esse exercício, né? Pegando um pouco mais de arame para ver que tipo de resultado que eu consigo. Bem, uma vez que eu fiz essa, eu vou tentei outra vez, né? E consegui esse resultado, né? Você pode ver que as curvas são menores e eu tive uma preocupação maior em distribuir bem as curvas. Então, se você comparar os resultados, né? Essa composição ao lado aqui, essa configuração, tem um caráter mais esférico no topo, né? Então, eu posso considerar isso uma passagem da linha ao espaço, né? E uma configuração que suscita, pode ter uma saída escultórica. Para isso aqui se transformar num projeto de escultura, basta ter uma base, né? Se eu tenho uma base, né, e fixo a peça na base, né, eu tenho aquilo que a gente pode chamar de escultura. Agora tem um problema, por exemplo, essa proporção da forma com o tamanho desse segmento de reta ficou um pouco, em relação à base, ficou um pouco desproporcional. Então o que eu vou fazer? Eu posso tentar encurtar isso, né, até um tamanho que fique mais interessante, ó. Então vou cortar um pouco desse segmento. Cadê o alicate? Vou diminuir esse segmento de reta para ver o que acontece agora quando eu reaplico na base. Eu posso dizer que ficou bem melhor, né? Eu posso dizer que agora essa forma aqui suscita alguma coisa relativa a uma árvore, né? Bem, esse é o que a gente consegue nos exercícios. Observa bem que vocês terão alguma dificuldade no início, né? Mas quanto mais tentar, né, repetir o exercício, mais eficiência vocês vão conseguindo no resultado final, tá? Então esses são os 2 primeiros exercícios e a terceira proposta de exercício eu vou deixar que vocês atuem livremente, porém partindo de um arame, né, usando o alicate e as mãos, né, e transformando um segmento de reta, uma linha, numa configuração especial. Essa é o terceiro exercício. Bem,
essa é a nossa primeira aula. Até a próxima.